Henshin. Amiguinhos e amiguinhas, tudo beleza? Estamos aqui para mais um Henshin Apresenta e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de Blood Blockade Battlefront, que é o nome internacional da marca Kekai Sensen. Kekai Sensen é um mangá super recente da Shueisha. A gente está lançando no Brasil, como vocês podem ver, já tem 2 volumes, né? E Kekai Sensen, ou Blood Blockade Battlefront, é um mangá estilo shonen, formato 13,5 por 20,5, papel jornal. E uma coisa bacana, esse mangá a gente conseguiu fazer a 4ª capa bem parecida com a original japonesa, nem sempre a gente consegue fazer isso. E ele tem sempre capas 4x4, que trazem a ilustração original que vem no começo de cada mangá original do Kekai Sensen. Ele foi o anime de maior sucesso da temporada de 2015. Ele fechou a primeira fase dele no Japão em 10 volumes, então Kekai Sensen é um mangá completo em 10 volumes, eu sei que muita gente gosta disso. O preço é R$13,90. No Japão começou a sair uma segunda fase do Kekai Sensen. Então, Kekai Sensen, Blood Blockade Battlefront. Vou falar um pouquinho sobre a obra, chamada Blood Blockade Battlefront, também conhecida como Kekai Sensen. Ele foi criado pelo mangaka Yasuhiro Naito entre os anos de 2010 e 2015, completando a sua primeira fase em 10 volumes. A história acontece em Hellsalins Lost, uma cidade que surgiu do nada depois da destruição de Nova York. E lá acabou sendo considerado o lugar mais perigoso do mundo porque ele junta o mundo dos humanos com outro mundo. A cidade está envolvida por uma névoa que isola ela do mundo inteiro. E dentro dessa cidade acabam convivendo os humanos, os monstros, criaturas misteriosas, deuses, tudo que você pode imaginar de modo pacífico. É aí que entra o nosso protagonista, Leonardo Watt, um jornalista freelancer que ganha vida para tentar salvar e ajudar a irmã. Ele tem um poder especial, que é os olhos dos deuses, que consegue ver muito além do que qualquer pessoa ou qualquer monstro consegue enxergar. Por acaso, ele acaba sendo confundido com outra pessoa e, não querendo, mas querendo, acaba entrando para uma sociedade secreta chamada Libra. A Libra é responsável por manter o equilíbrio entre o mundo dos humanos e outro mundo. E todo mundo dessa organização acaba lutando, manipulando e materializando sangue. Então, a partir disso, eu posso tentar explicar um pouquinho como é o nome da série, né? O Blood veio justamente dessa habilidade dos integrantes da Libra que usam sangue para lutar. Blockades vem da barreira que se ergueu ao longo da cidade, e o Battlefront é justamente o trabalho da Sociedade Secreta Libra, que seria realmente ser a linha de frente entre esse intercâmbio, essa diplomacia entre o mundo dos humanos e o mundo dos outro mundo, que eles chamam de outra dimensão também. Outro ponto interessante para comentar é sobre a animação. A animação, criada pelo Estúdio Bones no ano de 2015, na temporada de abril, foi dirigida pela Ria Matsumoto. Conta com uma trilha sonora muito legal, cenas diferentes, ângulos de câmeras inusitados. E tem uns efeitos especiais legais, como quando aparecem os nomes dos golpes ou os personagens. O interessante desse anime é que eles acrescentaram 2 personagens no fio condutor da narrativa para poder contar um pouquinho a história e fechar de um jeito diferente do mangá. E mesmo assim, não pareceu algo como, inventaram, ficou estranho. Não, continuou seguindo de jeito bem natural e é bem divertido de assistir. Então, para quem viu o anime, o mangá é super interessante, porque ele conta essa mesma história sem esses personagens. E além de ter um fim que o anime não conseguiu cobrir. Então, o fim do mangá é totalmente inédito. Então, vale muito a pena vocês derem uma conferida. Então, eu vou falar um pouco das curiosidades de Kekai Sensen. O primeiro deles é que o autor, para quem leu já o primeiro volume, adota um esquema de arcos fechados bem claros. Como se fossem pequenos one-shots. No primeiro volume eu acho que são 3 arcos, né? Ele define o início, meio e fim dentro de pequena quantidade de páginas. E ele já fecha, conta a história, já fecha esse arco como se fosse um one-shot. Existe sim o fio condutor principal, que eu acho que a Erika deve ter explicado, mas cada mini arco tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Não necessariamente o arco anterior tem relação direta com o arco seguinte, é o início de um novo dia e o início de um outro dia, né? Uma segunda coisa bem legal sobre o Blood Blockade Battlefront, ou Kekai Sensen, é como o autor, o Yasuhiro Naito, define a própria obra. Ele define que o seu mangá
é um mangá onde os personagens primeiro gritam o nome do golpe e então o golpe acontece. Então tem a cena lá do Klaus gritando investidas continuadas espiraladas. É uma dupla gigantesca com ele fazendo uma pose e o inimigo sendo derrotado, né? Isso é uma homenagem aos grandes clássicos aí dos mangás de luta. Eu acho que o mais notável deles, pelo menos para nós, é o Cavaleiros do Zodíaco. Então é aquela cena onde tem o balão gigantesco do personagem gritando o nome do golpe e alguma coisa tá acontecendo ali e tá explodindo as coisas, né? O Yasuhiro Naito, ele declaradamente diz que segue esse estilo de mangá. São nomes de golpes bastante espalhafatosos, bem chamativos e impactantes. Então esse é um traço dele, é algo que ele faz propositalmente, talvez em homenagem ao que era muito comum quando teve o grande advento dos mangás de luta, né? E falando nas técnicas, as técnicas são trocadilhos com o sangue. No original, a gente coloca uma notinha ali, como que é no original, né? Todas as vezes que aparecem técnicas, nós colocamos a nota de como é no original. E elas são referência a estilos de luta, estilo de combate, técnicas de combate que existem de verdade. Então é o caminho do sangue, que faz referência ao Do japonês, é o BBA, que é Blood Bullet Arts, que é referência ao MMA, né, o Mixed Martial Arts. Tudo é alguma coisa que já existe na realidade, mas que ele faz uma brincadeira, uma graça com o sangue, né? Então, na hora que vocês forem ler, dê uma atençãozinha especial ao qual seria a origem daquele estilo usado pelo personagem. E, finalmente, eu acho que a Erika deve ter falado, mas o Yasuhiro Naito é o mesmo autor de Trigun. Então ele, no Kekai Sensei, faz algumas pequenas homenagens aos personagens da outra obra. O Vesh aparece algumas vezes. Então procurem, talvez vocês achem, talvez vocês não achem, mas esses easter eggs estão lá, tá? Valeu! E chegamos naquela parte descontraída do Henshin Apresenta, onde eu chamo convidados de fora da editora, que não tem nada a ver com o produto, para falar um pouquinho sobre, né, nesse caso, Kekai Sensei, Blood Blockade Battlefront, o título que a gente mais gosta de falar aqui na editora. Quero ver, cada um, nome do mangá, por favor. Kekai Sensei. Blood Blockade Battlefront. Blood Blockade Battlefront. Blood Blockade Battlefront. Blood Blockade Battlefront. Só o Thiago preguiçoso. Eu falei durante a minha parte. Ah, tá bom. E porque, claro, o Thiago, como um bom japonês, tem que falar em japonês, né, Thiago? Sim. Beleza. E aí, o que vocês me contam aí de Kekai Sensei? Por que vocês gostam do título? Eu sei que vocês já viram o anime, né? Sim. Não, inclusive... Ataque está vendo, né? Inclusive, eu conheci a obra pelo anime, né? Eu não na verdade, conhecia que o cara do Trigun tava fazendo uma nova coisa, mas não sabia que era o Kekai Sensei. Foi uma grande surpresa quando a gente começou a assistir, tava todo mundo falando, a produção do anime ficou muito bonita. Foi daí que me surgiu o interesse de conhecer a obra, né? O mangá, né? Mas... Não, inicialmente eu não sabia que tinha tantas diferenças, né? Eu acho que a Erika deve ter apontado na parte dela, mas tem algumas diferenças sutis, porém fundamentais, né? Que faz o mangá ser tão... ter um motivo a mais de ler, né? Isso que eu gostei de ver no mangá. São pontos de vista diferentes. Sim. Mesmo, né? Sim. Eu acabei conhecendo mesmo porque minha irmã falou assim, assiste, é super legal, é de uma produtora que eu gosto muito. Aí eu comecei a assistir e realmente essa produtora conseguiu transcrever bastante o caos que o Yasuhiro faz nas obras dele. Que entre eles, por exemplo, tem cenas que o Léo... Geralmente o Léo só berra, né? Aí quando ele tá berrando, ele tá... É uma coisa que na voz ficou muito interessante, mas também no mangá é bem divertido, porque é extremamente caótico, explode tudo, mas é bem divertido. E eu acho que uma coisa bacana que dá pra gente ver
o caos, não só na obra, mas também nessa historinha que ele faz no final, mostrando um pouco, né, ele misturando o personagem com ele mesmo, tendo que entregar o trabalho e tal, né? Que ele faz o personagem dele mesmo recebendo o trabalho do Léo. Ele mostra como ele é zoeiro, né? Engraçado. A comédia dele é um jeito bem engraçado mesmo. Sim. Pois é. E você, Marina, o que você pode dizer? Não, porque ao contrário deles, né? Você começou trabalhando no mangá primeiro e tá indo ver o anime, né? Eu conheci o mangá que na JVC mesmo. Quando falou, a gente vai lançar, legal. Aí a gente começou a trabalhar ali o mangá. Fiquei, nossa, isso é muito legal mesmo. Então fui procurar o anime. Só que antes de ver o anime, eu fui pesquisar um pouco quem eram os dubladores também. Fiquei, nossa, isso me atraiu bastante. Então eu comecei Porque você não gosta quase, né? Dos dubladores japoneses, né? Ela tá aqui no Twitter dela no final de semana, fica lá só dando gritinho pelos dubladores e tal, e não sei o quê. Aí no fim eu comecei a assistir e fiquei, cara, as múcias são muito legais. É verdade. Tipo, nossa, é tudo muito divertido. legal e é muito diferente do mangá também, porque realmente o anime pega a parte caótica do mangá e então como é que fala? Completa o outro, né? Sim. Então eu tô gostando bastante. Eu gosto muito quando isso acontece, quando na verdade os caras fazem a animação baseada no mangá, mas não fazem exatamente igualzinho. Eu gosto quando as obras se completam, né? Isso, o diretor, na verdade, ele tem a liberdade de fazer a obra dele também, né? Então, não precisa ser exatamente fiel, igual ao mangá. Os dois têm o seu charme. Mas tem uma coisa que é em comum os dois, né? Que é os golpes. Sim. Por exemplo, isso aqui eu não sei se dá pra enxergar direitinho. No mangá e no anime, toda vez que apareceu tá. Nossa, isso é muito legal. É realmente uma coisa que o Kekai Sensei faz, é berrar o golpe mesmo e atacar. Sim. Uma coisa isso que é bacana. bem legal. E uma coisa que eu tava falando, que a gente até passou agora já, mas eu falei na minha introdução, uma coisa bacana pra mim do mangá é o quão bizarro ele é, né? Sim. Como ele trabalha com um universo paralelo, né? Com outro mundo, né? Você tem muita bizarrice, ele trabalha de forma natural, porque é um mundo onde as pessoas convivem naturalmente. Não, a criatividade do autor pra criar criaturas bizarras, né? Entra no restaurante, aí você tá lá comendo uma coisa do lado, tem uma barata gigante que tá comendo o mesmo hambúrguer que você tá comendo. É uma coisa bem estranha, Aí mas... as pessoas acham isso normal. Não, tranquilo. Morrer também, né? Porque a cidade é mais perigosa, você vai entrar na cidade, acho que um dos capítulos fala que é 70% de chance de morte. Né? E é normal, não, tudo bem, você vai morrer. Que beleza, né? Que beleza, mas é bem divertido. E o que as pessoas podem esperar aí dos próximos volumes? Vocês que já sabem da história. Muita loucura. Muita loucura. Eu falei brevemente sobre isso na minha parte, mas o Kekai, ele trabalha em forma de pequenos arcos, né? Isso que é muito legal do mangá, que são 70 páginas fechadas, tem um subtítulozinho para cada arco. Então, na verdade, tirando o fio condutor principal, que vocês vão conhecer mais ou menos lá pelo volume 3, fim do volume 2, começo do volume 3. Que inclusive nós já fizemos, já tá rodando, tá? Tirando esse fio condutor principal, que tem tudo a ver com o Blood, você pode esperar a evolução do Leonardo dentro da sociedade, isso, dentro da Libra, como ele amadurece enquanto personagem, né? Mas ele aprontando a confusão, junto com o Zap. Vai ter personagens novos, tem um bastante carismático que ainda não apareceu, esse é muito legal. Então, são essas coisas. Bacana. Cada um dos personagens tem uns poderes diferentes, né? Você tem uns poderes parecidos, assim, com o que a gente já viu, mas ele tem os olhos dos deuses, bem legal, né? É um poder animal. É muito legal. É o protagonista, é bem legal. Pois é um poder, teoricamente, ele mesmo achava que era uma coisa bunda, que não servia pra nada, né? Eu enxergo muito longe. Porra, que legal, né? Mas eu acho muito bacana como já no primeiro volume e no segundo vai se desenvolvendo, você vai vendo quanta coisa ele pode ter com esse poder, né? Sim. O quanto ele pode ajudar a sociedade, porque ele entra e fala assim, mas eu sou fraco, eu não sei lutar, mas, ele tem toda essa inteligência. Ele tem ali, a os força olhos, dele. A força interior dele, né? Pois é. É bem legal. Então, Kekai Sensei, Blood Blockade Battlefront, numa banca perto de você, já tá no volume 2, vai atrás o 1, deixa eu ver, nós estamos em maio, deve estar saindo das bancas agora, tá? Mas procurem lojas especializadas, fechadinho em 10 volumes, depois vem uma continuação lá no Japão, você vai se divertir bastante, como a gente está se divertindo fazendo, né? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí pra gente e contem pra nós qual o próximo mangá que você gostaria de ver o Renshi apresenta, beleza? Manda uma hashtag lá dos nomes dos mangás, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado, galera. Obrigado. Tchau.
Catch me if you can.